para o que a gente discutiu de ciência, que é o principal tema de hoje, porque ela influencia muito a forma como a gente vê a saúde, as nossas decisões clínicas no nosso dia a dia. Eu falo aqui para os profissionais que são da prática baseada em evidência, tem essa visão radical de que tudo que não é comprovado cientificamente não serve para nada. Eu diria só para eles pensarem um pouco o quanto eles não estão transformando a ciência num dogma. É só isso. O mundo é algo espiritual, algo que a gente sente. E se a gente sente, aí a gente pode trazer o conhecimento, a lógica, o racionalismo para aprimorar. E aí, pessoal, de volta aqui, podcast Cura pelo Hábito. Tudo bem, Rafa? Como é que você tá? Tudo bom, Cláudio? Tudo bem. Passamos aí um período ausentes aí de novas gravações, mas agora estamos retomando aí. É isso aí, sempre retomando. O que importa é que a gente está fazendo por prazer, se divertindo e desenvolvendo o nosso conhecimento sempre e ajudando outras pessoas a desenvolverem o conhecimento, aprenderem mais sobre o corpo humano, sobre sua saúde, sobre como lidar com os desafios que às vezes a vida nos traz aí, de doenças que a gente tem que enfrentar no dia a dia, na nossa vida. É isso aí, quando a gente se propõe a colocar o tema, o título, desenvolver o podcast, a gente estuda, e quando a gente estuda, a gente tem várias ideias, a gente aprimora, e a gente consegue trazer isso aqui com tranquilidade, leveza, que é o objetivo que a gente tem de que o conhecimento vai se disseminando e vai tocando as pessoas, e para ajudar no dia a dia mesmo, em todo esse processo, como você falou. É isso aí, e hoje a gente vai trazer um tema que eu estudei muito na escola. Não sei se você estudou muito na escola Iluminismo, mas eu estudei muito na escola Iluminismo. Olha, acho eu que vou sim, falar né? que eu não lembro. Deve ter estudado, porque que era a base dos estudos de história, mas eu não lembro, sabe? Eu não lembro, assim, especificamente falando do Iluminismo. Me marcou muito porque eu não gostava tanto da escola, óbvio, como muitos adolescentes não gostam. Lógico que tem gente que gosta, mas eu, como muitos adolescentes, eu não gostava da escola muito porque eu queria fazer esporte, queria me desenvolver de outra forma, né? Eu gostava muito de trabalhar meu corpo, de fazer esportes, mas uma coisa que me marcou muito na escola foi isso, a gente estudou muito na história, na matéria História, a gente estudou muito Iluminismo e Idade Média. Nossa, como a gente estudou. Idade Média é verdade. Talvez mais do que a história do Brasil na nossa época, não sei, na minha época pelo menos, na minha escola. Mas então a gente trouxe o Iluminismo por quê? Porque o Iluminismo resultou numa grande mudança na forma como a gente olha para nossa saúde, para como o ser humano olha para sua saúde e influencia a gente nos tempos atuais, né? Então a gente tem muita coisa iluminista, né? A gente poderia dizer que que é a mudança cultural do tempo do iluminismo e que traz nos dias de hoje, sem a gente perceber a influência. É lógico, quando você vai estudar esses autores todos do início do século XX que criticaram as mudanças que o iluminismo trouxe, a discussão vira muito política, que não é o nosso objetivo aqui. A gente não vai falar sobre política, a gente não tem o objetivo de criticar a religião também, né? Porque muitos autores acabam discutindo a questão da religião, mas a gente acaba tocando às vezes um pouco desse assunto porque influencia também a nossa saúde, né? A forma como a gente enxerga o nosso corpo. Mas principalmente a gente vai falar de 2 temas aqui para introduzir, que foram temas que foram trazidos, discussões que foram trazidas depois do Iluminismo, que mudaram a forma como a gente entende a sociedade, nossa sociedade, e influenciaram a nossa saúde, que foi o racionalismo e o liberalismo. O racionalismo, só para começar a falar do racionalismo, o método científico hoje é absurdamente influenciado pelo racionalismo, já que o racionalismo trouxe essa ideia de que toda pergunta teria uma resposta, que a gente sabe que é muito discutível. Trouxe essa ideia, né, de sermos racionais e de irmos encontrar uma explicação, sempre uma explicação para toda pergunta, uma explicação racional e lógica. Então, a grande influência do racionalismo aí, né, dentro do iluminismo, né, o racionalismo surge exatamente porque toda pergunta vai sempre ter alguma resposta que é racional e lógica. E a gente sabe que
trouxe muito avanço para a ciência, teve um lado positivo, o que foi muito bom. Tá aí a medicina, a tecnologia, os avanços são indiscutíveis, mas por outro lado traz uma discussão muito grande em cima do que a gente entende como a ciência hoje. Será, isso alguns autores desde o século XX já vinham discutindo, será que a gente não trocou um dogma religioso por um dogma científico? Onde os cientistas nos trazem essa ideia de que toda pergunta tem uma resposta, já que a gente não conhece todas as informações, a gente não tem acesso a todas as informações, é muito difícil o ser humano ter a capacidade, talvez com a inteligência artificial, a gente consiga compilar melhor, ter acesso a um número maior de informações para ter respostas, mas a verdade é que até agora, quando a gente tenta encontrar respostas para as perguntas, a gente é muito influenciado por viés cultural. A gente é muito... Por exemplo, a forma como a gente faz ciência aqui é diferente da forma como se faz ciência na China, é diferente como se faz ciência na Dinamarca, e muitos pesquisadores mudam para esses países para poderem ter um código de ética diferente, um conselho de ética diferente para poder pesquisar de uma forma diferente, para encontrar respostas diferentes. Então, será que a ciência que a gente pratica aqui está encontrando as respostas, as verdades que a gente tanto quer? Essa é uma questão para colocar aqui. Porque a gente fala, isso é cientificamente comprovado. A gente até fez um episódio com o Cassiano Costa sobre a nossa ciência realmente traz comprovações científicas que a gente pode considerar mesmo como verdades absolutas. A gente tem hoje, escuta muito falar de práticas baseadas em evidências, né? Então a ciência usa isso agora. Se eu fui lá e fiz um trabalho e na prática mostrou que tem evidência, é isso que funciona. E a gente questiona, porque será que como o Cláudio trouxe, tudo é a verdade absoluta? Então, se é assim que funciona? E a gente vê pela história, que a gente nem precisa brigar assim, ou lutar contra isso, porque a história mostra pra gente, né? Então assim, a gente vê que de tempos em tempos os parâmetros, a ciência agora descobriu outra coisa, agora antes uma coisa que não era, agora né? A própria ciência, com o avanço e as descobertas, ela contesta as próprias descobertas. Então a gente quer trazer aqui a ideia, né, dentro dessa discussão e da questão será que a gente acredita em tudo que é científico, ou a gente entende que o científico ele nos ajuda a ir por uma direção e compreender coisas, mas que a gente sempre precisa trazer o recurso também daquilo que a gente sente, né, daquilo que a gente percebe e muitas vezes a gente não pode explicar, né, que talvez o termo mais, o nome que a gente poderia trazer seria a fenomenologia, né? Então a observação dos fenômenos, às vezes a gente não explica, mas a gente percebe que eles acontecem. Então, uma das soluções que um desses autores, o Richard Hort, coloca pra gente, principalmente pro liberalismo que a gente vai falar agora, é ser eternamente um irônico. Você olhar com ironia para as ideias que são colocadas para você. E um pouco, eu diria até, um pouco do que o Yuval Harari fala, ser sempre um cético. O Yuval Harari é sempre um cético, ele duvida muito das coisas, assim como Nietzsche era um cético e duvidava muito das coisas. Eu acho que a gente tem que duvidar e ser irônico para a gente conseguir trazer as coisas para discussão com sinceridade, né? E tirar esses dogmas, lembrando que a ciência também pode ser transformada num dogma. E aí o racionalismo traz um aprendizado para a gente, que é a gente entender que temos sim que utilizar essa mente consciente, racional, para desenvolvimento. Então eu acho que a gente tem que colocar sempre o desenvolvimento à frente das coisas. Então se o meu questionamento ele está alinhado com desenvolvimento, isso vai levar a gente sempre para lugares muito bons. Mas quando o nosso racionalismo coloca a gente, que a gente fala como é para o desenvolvimento, mas porque eu quero questionar e provar que eu estou certo, isso leva a gente para um egoísmo, para um egocentrismo, de querer mostrar que o que eu estou falando é o certo. E aí isso vai levar a gente para um caminho que é o contrário do desenvolvimento. Acho que isso serve como uma bússola para que a gente siga. Será que eu estou indo pelo desenvolvimento ou eu estou começando a entrar naquele caminho de que eu quero provar que eu estou certo? Isso pode trazer para a gente um senso crítico construtivo,
que é a gente criticar no aspecto de querer estudar, querer entender, mas ao mesmo tempo também colocar isso para o desenvolvimento e saber que não existem verdades absolutas, que existem caminhos que vão levar a gente para o desenvolvimento. Acho que será uma bússola, um direcionamento importante. Não, com certeza. E lembrando assim, que a gente sabe que a ciência, do jeito que é feita hoje, muitos estudos que são usados para dizer que isso ou aquilo é cientificamente comprovado são de baixíssima qualidade, né? Então são poucas as revistas que têm critérios altíssimos para publicar estudos. A maior parte das revistas científicas tem critérios baixos para publicar artigos científicos e muitos cientistas, estudiosos, eles tendem a enviesar os seus estudos para provarem os seus pontos, como você mesmo estava falando, Rafa. Então, eu acho que isso era importante colocar. É importante. A gente tem que unir forças, sempre unir forças. A gente tem que pegar, né, são engrenagens que se complementam para formar algo maior. Então, como um relógio. O relógio funciona porque ele tem engrenagens que estão bem alinhadas e com esse alinhamento o ponteiro vai funcionar, a data vai funcionar, o relógio como um todo funciona. Acho que é isso. A gente tem que pegar o que a gente tem de bom, de melhor e unir. Né? Fazer como se tornem engrenagens que vão se complementar. Então, sim, a gente tem que valorizar a ciência assim como ela é feita, com os critérios que são critérios mais, né, que a gente coloca mais confiáveis, e ao mesmo tempo também a gente tem que pegar todo o conhecimento fenomenológico, empírico, conhecimento filosófico e agregar esses processos, porque isso vai trazer para a gente desenvolvimento. E aí a gente traz a segunda questão que veio com o iluminismo, que foi o liberalismo. O liberalismo veio como um movimento político muito grande, na ideia de trazer liberdade de expressão, na ideia de trazer liberdade de ideias, né? Foi muito forte, foi uma alavanca importantíssima para a Revolução Francesa, que mudou totalmente a forma como a gente aqui no Ocidente faz política, inclusive influenciou processos democráticos. Então o liberalismo trouxe essa questão da liberdade de escolha, liberdade de expressão, e com isso a gente traz para a discussão o lado sombra do liberalismo. O ser humano tem uma dificuldade enorme de lidar com o excesso de opções. Um dos motivos pelos quais a gente tem esse sentimento de ansiedade tão evidente em muitos de nós hoje é porque a gente chega num supermercado, por exemplo, e tem diversas marcas no mesmo produto. A gente tem, quando a gente abre um cardápio de um restaurante, a gente tem, às vezes, para escolher entre 20 pratos. Eu mesmo, eu gosto quando o cardápio é menor. Quando eu chego no restaurante e tem 5 opções, para mim é perfeito, né? Porque realmente dá uma certa ansiedade você olhar para esse excesso de opções. E mesmo quando a gente fala de tratamento, hoje, para uma dor nas costas, por exemplo, se você olhar a quantidade de opções que você tem para tratar uma dor nas costas, uma simples dor nas costas ou uma simples dor no ombro, que às vezes é um processo simples mesmo, às vezes é mais grave, às vezes é mais crônico, mas às vezes você está com uma dorzinha lá que apareceu e você olha para a internet e tem 300 profissionais falando coisas diferentes. Você entra no Instagram, tem 300 profissionais falando coisas totalmente diferentes sobre qual é a solução ideal para o seu problema. E isso também gera ansiedade. Traz pra gente, né, opções, a gente ter muitas opções, isso é muito positivo no aspecto da gente ter escolha, né, da gente poder realmente ter até o acesso, né, acessar coisas de uma maneira mais fácil, né, porque o que a gente tinha muito antigamente, quando a gente olha, a falta de opção trazia também a exclusão, porque assim, ou você podia, ou você não podia. Então, quando você traz essa opção, essa gama, né, de opções, isso traz também para a gente muito acesso, né, a acessibilidade. Então, na acessibilidade, isso facilitou muito para a gente, porque a gente tem acesso a muitas opções. Só que aí entra a questão do problema, né, da sombra, que isso gera também uma dificuldade, muitas vezes, de escolher o que eu escolho, começa a trazer muita ansiedade e também essa coisa da escolha e falar, mas o que será que realmente funciona, o que será que realmente é bom, né? Porque tem de tudo. Então e aí isso gera realmente uma ansiedade bem grande. Às vezes eu tô no restaurante, aí você falou da opção do cardápio, e aí eu tô olhando, e aí às vezes a minha esposa fala, e aí,
Já viu? Falou, não, eu não consegui terminar o cardápio ainda. tô vendo o cardápio inteiro, né? Então é isso, tem muita coisa para escolher também, né? Então você começa a ficar, tá bom, peraí, já vou escolher, calma. E aí, já escolheu, né? E aí vem até a ansiedade de você acelerar para falar, e aí, o que eu escolho, né? O truque é perguntar pro garçom, o que você me recomenda? Eu gosto de carne, o que você me recomenda? Eu gosto de peixe, o que você me recomenda? Mais fácil. Então o liberalismo, ele é uma coisa muito boa que veio do iluminismo, né, de trazer para a gente essa liberdade de expressão, de escolha, e liberdade de expressão e escolha traz para a gente criar muitas opções mesmo, né, porque se eu tenho a liberdade de expressar, eu expresso e aquilo começa a ser criado. Então a gente traz muita essa liberdade, mas ao mesmo tempo o que a gente faz com essa liberdade. Inclusive a gente tem, né, um episódio que a gente fala disso, né, Cláudio? Que a gente fala sobre essa coisa da liberdade, né, de que trazer a liberdade de escolha, o quanto traz de ansiedade. A gente tem um episódio só disso, né? Eu vou colocar aqui na descrição tanto o episódio que a gente fala sobre comprovação científica e questionando, né, o quanto a comprovação científica está realmente acontecendo, e esse também sobre ansiedade. Então a gente trouxe duas questões principais do iluminismo, o racionalismo e o liberalismo, que foram questões que nos influenciam até hoje e traz para a gente um desenvolvimento precioso, tanto no ramo da ciência, tecnologia, quanto da questão política, da questão, né, social. Mas a gente tem que entender o que traz também de contrapontos, né, da sombra. E por que isso acontece? Porque em algum momento o ser humano ele tem a questão egoísta, egocêntrica, e se isso não é desenvolvido, se a gente não vai tratando o nosso inconsciente, vai se desenvolvendo, vai entendendo da importância da gente trabalhar a cooperação, a gente começa a criar uma necessidade de se defender, uma necessidade de se proteger. E por essa necessidade a gente começa a se tornar egoístas. E aí a gente, em vez de construir, a gente começa a destruir. E aí entra na questão negativa da contribuição para o iluminismo na sociedade. Então trouxe a desigualdade racial, a desigualdade de gênero, trouxe também a ignorância, né, o ignorar as emoções. Você vai muito para o racional e você ignora o que você sente. Essas são questões que hoje nós temos presentes na nossa cultura e que são temas de discussões aí fortes, né, discussões que a gente vê, que é de uma tentativa, né, de introduzir a questão da igualdade, né, igualdade racial, de gênero, que o iluminismo, de uma certa forma, trouxe como uma sombra. Por quê? Porque pessoas começaram a usar conceitos para se beneficiarem e começou a criar esses tipos de diferenças, inclusive o imperialismo e o colonialismo. E o fascismo. E o fascismo, que o que aconteceu na Europa começou a se utilizar como uma justificativa para você ter desigualdades financeiras, e colocar a questão racial como algo científico em que tinha o superior e o inferior. Por isso você vai tendo essas desigualdades e hoje a gente luta e briga tanto por as igualdades, né? Então o iluminismo ele trouxe essa questão de sombra aí para nossa sociedade atual. E só para completar essa ideia de tudo que você falou, que entra um pouco na política, muitos desses autores que a gente pesquisou do início do século XX, inclusive eles criticam o iluminismo por ter sido o estopim que gerou muitos desses movimentos que acabaram resultando no nazismo, no fascismo, que resultaram na Segunda Guerra Mundial, né? Com todo esse problema racial que teve, né? E muito do que foi contextualizado pelos nazistas, incrivelmente, veio dos pensamentos de Nietzsche. Inclusive tem um filme, eu não vou lembrar o nome agora, infelizmente, mas se eu lembrar depois eu coloco aqui na edição. Teve um filme que eu assisti que mostra muito a influência do Nietzsche em toda a base de como eles criaram o exército nazista. E assim, se você olha o trabalho do Nietzsche, é muito interessante, porque ele te faz questionar muito as coisas, ele te traz muitos pensamentos interessantes no sentido de questionar
os seus dogmas, e eu acho que, por um lado, foi muito positivo o que Nietzsche trouxe, mas essa questão dele trazer a ideia de que o homem está em evolução e que existe o Übermensch, que é a evolução, nosso próximo estágio de evolução, foi um dos fatores que trouxe o problema que gerou, né, o nazismo, por eles acharem que naquela época eles estavam criando a raça superior. Por isso que a gente tem a expressão hermeticamente fechada de Hermes Trismegisto, do Caibalion, que são as 7 leis universais. Eles não permitiam que qualquer um ingressasse nos estudos, porque eles diziam que o estudo pode ser muito perigoso. O conhecimento ele pode ser muito perigoso quando ele é utilizado de uma maneira enviesada, que seria em benefício próprio. Então é por isso que essa expressão do hermeticamente fechado, porque eles realmente não deixavam todos entrar. Inclusive no livro tem uma escrita que os lábios da sabedoria estão cerrados aos ouvidos da ignorância, que era exatamente isso, porque eles tinham essa preocupação do como o conhecimento seria utilizado. E eu acredito que é isso, quando a gente pega um estudo, a gente começa a estudar, começa a se desenvolver, e aí a gente começa a usar aquilo para desenvolvimento da sociedade, desenvolvimento das pessoas, desenvolvimento do grupo, ou eu vou usar isso para o meu próprio desenvolvimento. Mas a gente fala, isso não é contraditório? Se eu estudo, não é para eu me desenvolver? Mas sempre que a gente faz para. Então, qual é o sentido da gente se desenvolver se a gente não colocar isso para? E a gente, como sociedade, como seres humanos, nós somos uma espécie de grupo, uma espécie que cresce em grupo. É a cooperação. Esse é um grande ponto para a gente trazer aqui, a importância de a gente entender onde a gente pode chegar. E aí vocês veem que uma influência de estudos científicos, de estudos de desenvolvimento, de filosofia, levar pessoas a acharem que são uma raça superior, a ponto de ser justificável você matar. Tem os dois pontos. O Tao Te Ching tem isso, né? Então a gente tem aqui o Tao Te Ching, exatamente tem isso na história. Quando você vai lendo a história do Tao Te Ching, os ensinamentos do Lao Tzu, teve uma escola, e dentro dessas escolas, dali surgiram 2 contrapontos. Um, que foi o caminho para o budismo, e o outro, que foi um imperador que usou esses estudos, deturpou e colocou, dizendo que não podia confiar em ninguém, e que você tinha que ir pela autoridade, né, pela violência. E ele teve um discípulo, e esse discípulo esquarteja ele, né, esse imperador, depois, e fala, obrigado pelos ensinamentos, né? Eu não poderia confiar em ninguém, nem mesmo nos meus filhos, na minha esposa, em ninguém, né? Então você vê que o negócio deturpa. Por quê? Porque é conhecimento. E aí, quando a gente usa o conhecimento, a gente tem que sempre colocar essa bússola. A gente faz para ajudar, para desenvolver. E é complicado, porque se você colocar na cabeça de alguém que acha que é uma raça superior, ele vai estar colocando que é para o desenvolvimento, né? Então é por isso que o conhecimento ele vem, e a gente quer colocar aqui o ponto agora que principal, como a gente faz para a gente se utilizar, se beneficiar de tudo isso de uma maneira que vai agregar e vai construir, né? Como a gente usa isso e quais são os limitadores para isso. E aí a gente vê os limitadores quando a gente começa a estudar e entender o quanto os traumas, o inconsciente pode influenciar na nossa vida e no nosso comportamento. Não é, Cláudio? O próprio racionalismo, dentro dessa ideia que você trouxe de que você vai trazendo o racionalismo como uma solução para o empirismo, e aí ele se torna um dogma também, porque você diz que o que não é racional, o que não é comprovado, não serve para nada, né? Que foi um dos problemas também. Então, qual a solução para isso? A solução é a gente estar aberto sempre ao conhecimento, sempre agregar, ou seja, você não joga fora o que está para trás. Então, Rafa, quais são as soluções para isso? Uma solução que a gente falou, trouxe do desenvolvimento, né? Então, se eu estou fazendo em prol do desenvolvimento, mas aí ela cai naquilo que
acabei de falar, mas às vezes eu posso achar que eu estou fazendo um desenvolvimento, entrar numa... só que eu estou num egoísmo, achando que eu sou superior e estou destruindo outras coisas. Então, uma outra solução é a gente pensar que tudo é em prol da vida. Então, qualquer coisa que vai ferir a vida, e ferir a vida é machucar alguém, destruir alguém, destruir alguma coisa, a gente para aí e fala, opa, né? Então esse também pode ser um direcionador. É sempre em prol do desenvolvimento das vidas, né? De todas as vidas. E todas as vidas importam, independente de quais sejam elas, né? Até quando você faz um comentário no Instagram, porque o que eu vejo assim, muita gente faz comentário sem pensar no Instagram e você não sabe como vai afetar a pessoa do outro lado. Então, sempre que você vai fazer um comentário na postagem de alguém, por algum julgamento que você teve, primeiro você tem que pensar, em um minuto, em um vídeo de 1 minuto, você não consegue julgar quem é aquela pessoa, o que ela pensa, ela só está passando uma mensagem ali. Então, se você não tem a capacidade de entender tudo que a pessoa é objetivamente, você está com um julgamento totalmente subjetivo. O teu comentário, se ele for uma crítica, ele já está errado de início. Porque não tem como você criticar uma coisa que você não entende, em absoluto. Sempre quando você vai fazer um comentário, por exemplo, nas redes sociais, pensa antes de escrever o quanto você conhece a pessoa, o quanto você vai contribuir fazendo esse comentário, o quanto você vai ser positivo fazendo esse comentário. Porque se você for fazer um comentário de forma negativa, destrutiva, nem começa a escrever. Porque aquilo, você não sabe o efeito que vai ter nas pessoas que vão ler. E geralmente cria mais mal do que bem. Você não está ajudando em nada com isso. Você só está gerando mais ansiedade, mais sensações negativas. E isso é uma doença para a nossa sociedade. Porque gera discussões que não agregam. Você vê lá nos comentários, só destroem. Eu sempre falo que eu tô cada vez menos nas redes sociais, eu tô cada vez menos olhando para isso, porque me faz mal. Cada vez mais o meu Instagram mesmo é só coisa positiva, só esporte, só piada, só coisas que... conhecimento. Eu sigo perfis que trazem... E quando eu vejo que rolou comentários de crítica, assim, eu nem vou mais atrás, porque assim, só vai trazer coisa negativa, não agrega. E a gente tem que pensar, principalmente, que assim, apesar dessas oscilações históricas, você vê desde os gregos antigos, tem esse questionamento sobre o racionalismo. Né, a questão entre o racionalismo e o empirismo já existe, né, que na época se falava mais em relação à metafísica, né, a visão da metafísica e tal. E isso vem até hoje, essa discussão. E a gente tem que pensar que sempre é um pêndulo, né? Sempre que você vai muito para o extremo, vem para o outro. Assim, as pessoas buscam mais ideias como dogmas quando elas se sentem inseguras, ansiosas com esse excesso de opções. A tendência é as pessoas, você ter essa oscilação histórica entre racionalismo e empirismo. Isso existe porque, como a gente não encontra as respostas no racionalismo, a gente volta para o empirismo para tentar buscar essas respostas. Então, é uma oscilação natural histórica. A gente tem que pensar que, apesar disso, a gente está numa espiral de crescimento da sociedade. A gente tem evolução de conhecimento, a gente tem evolução de tecnologia, evolução na medicina. A questão aqui não é quem está certo ou quem está errado. A questão é o quanto o conhecimento está evoluindo. Eu mesmo, esses últimos tempos... Quem entrar no meu Instagram pode ver, eu tô postando muito menos no Instagram. Porque boa parte do tempo que eu ficava produzindo conteúdo, eu parei para estudar, eu senti essa necessidade. Porque eu preciso estudar mais, eu preciso desenvolver mais o meu conhecimento. Porque senão, eu senti que eu estava muito naquela repetição de conteúdo, repetindo mais ou menos o que já estava ali. Para trazer até coisas novas para o nosso podcast, eu senti que eu precisava aprofundar mais. E eu acho que falta um pouco isso hoje. As pessoas estão procurando as respostas nas redes sociais e estão deixando de estudar. Isso está acontecendo muito. E eu posso afirmar para vocês, estudar cura. Quando você estuda, você se sente bem. Você lê um livro, você se desenvolver,
você vai se sentir bem. Se você ficar buscando conhecimentos nas redes sociais, nós que produzimos conteúdo, a gente pode falar para vocês, vai trazer ansiedade, vai trazer fake news, você vai ter contato com um monte de informações erradas, porque tem muita gente produzindo conteúdo dessa forma, o que vai ser mais aceito pelo algoritmo para chegar em mais pessoas. Não importa o que é certo, o que é bom para as pessoas, o que importa é o que o algoritmo vai entregar. E isso é doentio. E complementando o que você falou, então o que a gente faz quando a gente vê um vídeo, vê um comentário em que a gente, embora iria ter o ímpeto de criticar ou de falar algo contra, ouve, se abre para ouvir, né? Ouvir um ponto de vista diferente e agrega aquilo que é possível dentro do ouvir. O que você pode colocar nas suas ideias, colocar naquilo que você pensa em relação ao que a pessoa ali está falando, que seja o contrário. Por quê? Porque se a gente se destitui de ideias fixas, a gente começa a ter ideias que nos conduzem, mas elas podem ser o quê? Agregadas, moldadas, modificadas, né? E melhoradas. Quando a gente se abre para esse processo, a gente se abre para isso, a gente para de entrar numa frequência, numa energia ruim de ataque, de briga, de discussão, e a gente passa a entrar numa energia de construção, de, construir, eu aprendi com isso, eu aprendi uma palavra, desenvolvi, legal, eu ouvi essa pessoa falando, eu não concordo, mas ela tem o porquê dela falar aquilo, então assim, eu vou agregando o processo, e isso vai trazendo pra gente benefício. Então talvez esse seja um caminho de solução para que a gente possa se utilizar do desenvolvimento sem a gente entrar nesses dogmas que nos levam para um radicalismo, né? Para uma ponta ou para uma outra, né? Para uma espiral negativa. Né? Ficar na espiral positiva. É isso mesmo. E eu queria trazer, acho que para finalizar, Cláudio, não sei se você quer falar mais alguma coisa, mas um trecho do Tao Te Ching que eu acredito que traz pra gente aqui bastante sobre o que a gente falou hoje aqui dessas questões, né? Querer conquistar e manipular o mundo, sei por experiência que não dá certo. O mundo é uma coisa espiritual, que não se deve manipular. Quem o manipula, o destrói. Quem quiser segurá-lo, perde-o. As coisas ora se adiantam, ora se atrasam, ora irradiam calor, ora sopram geladas, ora são fortes, ora delgadas, ora flutuam na superfície, ora despencam. Por isso, o sábio evita todo o excesso de quantidade, de número e de medida. Então, aqui ele traz exatamente essa questão de a gente sempre estar no equilíbrio, né? Sempre a gente está nessa flexibilidade, mas a gente não vai para onde? Para os polos, porque quando a gente vai para um polo, necessariamente a gente vai ter a resposta em igual proporção. É a lei, uma das 7 leis do Hermes Trismegisto, que é a lei da compensação. Tudo que vai para a direita vai igual proporção para a esquerda. Então, se a vida é um ritmo, e tudo tem ritmo, porque tudo tem expansão e contração, cabe a nós tentar sempre fazer o quê? Tá nesse equilíbrio, nesse ritmo da maré. A gente balança para um lado, balança para o outro, mas de uma maneira mais equilibrada, mais tranquila. A gente não precisa ir para os radicais, para o radicalismo, para os polos. A gente pode sim colocar as situações, mas sempre tentando manter um equilíbrio. Então, acho que fecha bem assim o Tao Te Ching aí nesse processo, né? Dizendo que o mundo é uma coisa espiritual. Uma das questões do iluminismo, que é você ignora os sentimentos, né? Você ignora as emoções. O mundo é algo espiritual, algo que a gente sente. E se a gente sente, aí a gente pode trazer o conhecimento, a lógica, o racionalismo para aprimorar, né? E eu acho que trazendo isso, porque a gente discutiu de ciência, que é o principal tema de hoje, porque ela influencia muito a forma como a gente vê a saúde, as nossas decisões clínicas no nosso dia a dia. Eu falo aqui para os profissionais que são da prática baseada em evidência, tem essa visão radical de que tudo que não é comprovado cientificamente não serve para nada. Eu diria
só para eles pensarem um pouco quanto eles não estão transformando a ciência num dogma. É só isso, porque não somos nós falando, tem muitos pensadores que já vêm falando isso desde o século XX, onde eles começaram a questionar a ciência lá atrás, e eu não vejo mudança até hoje. Assim, eu não vejo a ciência trazendo respostas melhores do que na época. E até, se a gente pensar, isso já é uma discussão que vem desde os gregos. Eu acho que, na verdade, apesar de a gente ter evoluído muito na ciência, na tecnologia, na medicina, as discussões são as mesmas. Então a gente tem que pensar, será que a gente evoluiu tanto assim como sociedade? Se as discussões são as mesmas? Eu diria que para a gente trazer, e tanto para essa questão que você falou, né, para as pessoas que estudam e estão na prática baseada em evidência, existem verdades, muitas verdades. Essa é uma verdade que você está percebendo através de um estudo, uma verdade. Mas existem outras. Então, a gente não desmerece e a gente não desqualifica nenhuma outra. A gente vai agregando, vai aprimorando e continuando. Uma parábola, só para encerrar, uma parábola que eu estava ouvindo esses dias, acho que traz bastante essa ideia. O cientista chega no deserto e ele começa a medir uma duna. E aí ele tá lá medindo a duna, fazendo as primeiras medidas da duna, bate um vento, muda totalmente o formato da duna. E aí ele vai lá e tenta medir de novo e muda de novo, né? E é mais ou menos isso que acontece. A gente não consegue ter medidas exatas, medidas perfeitas da natureza, porque a natureza está em transformação. A gente não consegue ter medidas exatas, medidas perfeitas do que é a nossa sociedade, como atuar sobre a nossa sociedade, porque a sociedade está em eterna mudança. Até as doenças mudam. As doenças que eram mais evidentes, mais importantes há 100 anos atrás, hoje elas não são mais tão importantes, elas são facilmente curáveis, algumas delas, e surgiram outras doenças por classificações, por pesquisas, né? A gente começa a entender o ser humano de uma forma diferente, começam a surgir novas doenças, né? E isso vai mudando sempre. Então, assim, a gente ficar com essa ideia fixa de que a gente vai chegar numa resposta é tão perigosa quanto o dogma. Por isso a gente traz sempre o caminho do meio, que é o equilíbrio. É isso aí. Então é isso, pessoal. Obrigado. E até a próxima. Valeu, Rafa. Até a próxima. Valeu. Pessoal.